Boa tarde e bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast. Hoje trazemos um tema fundamental para compreender o funcionamento das redes sociais, da desinformação e do impacto que os algoritmos têm na forma como pensamos e interagimos. O algoritmo do ódio racial. Para aprofundar esta discussão e perceber melhor como se estudam fenómenos como desinformação e tendências de audiência, convidámos um especialista de renome. Estamos hoje à conversa com Miguel Paisana, doutor e mestre em Ciências da Comunicação, licenciado em Sociologia e Planeamento Estratégico, investigador no Obercom e no SIES-ISCTE. Miguel dedica-se ao estudo do ecossistema mediático, da desinformação e das tendências das audiências. É também autor do Digital News Report de Portugal. Miguel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo no nosso segundo episódio do nosso podcast. Para começar, primeiramente tenho a questão de que forma é que o seu percurso que cruza a Sociologia e as Ciências da Comunicação e a análise de dados, neste caso o Obercom, moldam a sua visão sobre o atual ecossistema da desinformação. Ok, primeiro, muito obrigado pelo convite, agradeço imenso e é um prazer enorme estar aqui convosco. Como é que molda? Portanto, molda muito numa lógica comparativa, em que nós estamos sempre a comparar aquilo por que estamos a passar hoje com aquilo que se passou no passado, não é? Portanto, e temos vindo, portanto, eu comecei o meu percurso de investigação em 2011, portanto, numa altura em que ainda o smartphone ainda era algo assim meio estranho para nós, não é? E que, entretanto, se implementou completamente na sociedade portuguesa, não é? Como forma de comunicação, como suporte de comunicação, e depois assistimos também, portanto, isto já tinha tido início antes, portanto em 2004 com a fundação do Facebook, mas estávamos também já a entrar numa lógica de uma comunicação em rede, uma comunicação digital em rede. Portanto, vimos uma transição cada vez mais intensa, tanto dos formatos, dos designados formatos tradicionais para os formatos em rede, portanto, e também para estruturas de comunicação algorítmica. O que é que quer dizer? Passámos de formas de comunicação editorializada, portanto, controladas por humanos, para formas de filtragem de conteúdos determinadas por algoritmos, não é? Portanto, e todos eles são diferentes, não é? Portanto, fazer uma ressalva para esta conversa, tanto quando falamos de algoritmos, todos eles são diferentes, e as pessoas que se dedicam ao estudo dos algoritmos tanto se dedicam ao estudo de redes como o Facebook ou o X, como, por exemplo, ao Netflix ou ao YouTube ou qualquer outra estrutura onde objetivamente haja uma escolha, uma seleção determinada para a pessoa, não é? Portanto, personalizada, não é? E agora estamos a entrar numa nova fase, que é de inteligência artificial, portanto, que adiciona ainda mais complexidade a este tema, mas é nessa lógica que tenho estado a acompanhar a situação e que temos vindo a acompanhar no Observatório da Comunicação, portanto, de certa forma de assistir, não é, a esta mudança tecnológica, esta mudança dos hábitos, e depois também perceber que ao nível demográfico, portanto, a sociedade portuguesa não é um todo, na medida em que há vários subgrupos e há várias formas de relação com os mídias, não é? E que sim, são determinados pela componente demográfica, portanto, a nossa idade, o nosso rendimento, a nossa escolaridade, o sítio onde vivemos, todas essas coisas, e depois ainda com essa camada adicional de complexidade dada pelo algoritmo da personalização, não é? Portanto, é simultaneamente um fenómeno social, mas também um fenómeno individual e pessoal, o que é o mais interessante. Sim. Para entrar um bocado mais no nosso assunto, no nosso fact-checking analisámos a afirmação de Portugal não é um país racista. Olhando para os dados e para os estudos que conhece, como é que interpreta esta fase e por que razão uma parte significativa da sociedade rejeita a existência do racismo estrutural? É um fenómeno sociológico mais do que é um fenómeno com uma dimensão comunicacional, obviamente, mas é um fenómeno sobretudo sociológico, não é? Portanto, eu diria que tem muito a ver com o facto de termos muitas questões que estão por resolver, não é? E é uma discussão extremamente atual em Portugal, mas é importante contextualizar essa discussão no âmbito mais amplo daquilo que é a realidade do desenvolvimento das democracias europeias. Portanto, que à medida que transitam para ideais democráticos ao longo dos anos, ao longo das décadas, têm simultaneamente de se confrontar e de encaixar aquilo que é o seu passado colonial.
não é? Portanto, essas duas realidades não são indissociáveis. Portanto, não podemos discutir se Portugal é um país racista hoje sem perceber qual é que foi a relação do país com a questão da raça, com a questão dos países, com os países que foram colonizados, não é? Portanto, no passado. Portanto, é uma questão muito complexa. Portanto, o problema de fazer a verificação de factos de uma afirmação como essa, se Portugal é um país racista, o problema é que é altamente subjetivo o que é que as pessoas consideram como racista, não é? E temos um problema acrescido que é, eu diria que a grande maioria da população não sabe o que é estar na pele de uma minoria, ou de alguém que de alguma forma é minoria, seja pela questão da raça, seja pela questão da orientação sexual, seja ele qual for o tipo de minoria que se consiste, não é? Portanto, esses processos de identificação são sempre muito difíceis e muito complexos, não é? Daí a necessidade e daí a razão pela qual os movimentos, os ativistas se concentram tanto na questão da representação. É importante que estas pessoas tenham representação nos mídias, não é? Porque se não tiverem, esse processo de identificação não pode acontecer. Portanto, as pessoas não têm hipótese de comunicar qual é que é a sua realidade, não é? E aquilo que sentem, não é? Portanto, é sempre muito difícil. Portanto, há sempre estudos, há sempre tentativas de perceber se é ou não racista. Como é que se mede o racismo? É algo que nós não sabemos, não é? Mas a verdade é que há pessoas que o sentem de uma forma muito intensa e há pessoas que não o sentem com intensidade quase nenhuma. É uma coisa muito interessante. E mesmo dentro das próprias minorias existe uma grande diversidade de opiniões quanto ao facto de essas minorias serem ou não vítimas de discriminação. Portanto, é mesmo uma coisa que a dada altura se torna até pessoal, não é? Pronto, eu diria que a melhor forma de perceber se Portugal é ou não um país racista, eu diria que é olhar de forma sistémica para aquilo que tem acontecido ao longo dos anos, não é? E perceber em que medida é que isso se materializa na realidade das pessoas. Por exemplo, um indicador económico, portanto, fala-se muito da questão do elevador social, não é? E aqui há tempos, no discurso do 10 de junho, aqui há uns anos atrás, o João Miguel Tavares, jornalista, fez um discurso em que dizia que até pode ser normal que um imigrante de primeira geração, uma pessoa que venha para Portugal, esteja a lavar escadas na Avenida de Roma, por exemplo. O que não é normal é que os filhos dessas pessoas ou que os netos dessas pessoas, passados tantos anos, continuem a lavar escadas na Avenida de Roma. Porque isto quer dizer que o elevador social não funciona. E quer dizer que as instituições que nós criamos em democracia, elas próprias não funcionam. Porque o seu objetivo é precisamente elevar as pessoas e, de certa forma, equalizar, não é? E, portanto, há aqui uma barreira. Potencialmente será da raça, poderá ser cultural, poderá ser... Portanto, é uma questão complexa. Portanto, eu diria que... quando pensamos sobre se Portugal é um país racista, é primeiro perceber o que é que nós queremos dizer com racismo. Compreendem? É tão multidimensional, não é? Que eu tenho medo. Aquilo que eu noto é que a discussão fica sempre um pouco aquém daquilo que nós queremos, porque efetivamente é difícil compreender a dimensão de um fenómeno tão complexo, não é? E eu acredito que há racismo. Não acredito que Portugal seja uma exceção no quadro europeu de todos os países, antigas potências coloniais, que de repente deixou de ser racista, obviamente. Sim. Vai para além da subjetividade, aliás. Partindo deste princípio, o que acha que contribui mais para a persistência deste discurso negacionista, no caso dizendo? É uma falta de literacia mediática, falta de dados concretos, a sensibilidade política talvez também? Relativamente ao racismo em específico, eu diria que pode ser uma mistura entre os dois, mas eu diria que é primeiro e antes de mais eu diria que é um medo da confrontação com aquilo que é a nossa própria responsabilidade sobre o passado, não é? É muito mais fácil glorificar aquilo que foi o passado português, portanto fora de Portugal, não é? Aquilo que nós fizemos, o tipo de dinâmicas que promovemos, do que de facto aceitar que foi um passado brutal, não é? Porque foi um passado violento, não é? Obviamente, objetivamente o foi, e sabemos que o foi em diversos momentos, sabemos que o foi, não é? Portanto, e é uma história com séculos, não é? Portanto, eu diria que há muito essa questão da confrontação, portanto, da confrontação com a sua própria responsabilidade pessoal, não é? E o facto das pessoas, em muitos aspectos, esta ser também uma discussão com uma dimensão geracional, na medida em que as pessoas pensam, independentemente de ser ou não verdade que isto aconteceu, nós não somos responsáveis por aquilo que os nossos conterrâneos fizeram no passado, não é? Que os nossos concidadãos fizeram no passado. Portanto, é uma discussão muito complexa, não é? Portanto, e neste caso... E existem expressões dessa discussão, por exemplo, a questão das restituições, da compensação, seja financeira, seja cultural, sim, os pedidos de desculpa, dessas coisas todas são muito complexas. E é particularmente complexo porque há neste momento um segmento, ou seja, uma faixa substancial do espectro político que é extremamente eficaz em instrumentalizar esse tipo de discussão para
para apoiar a visão oposta. Portanto, não somos um país racista. Isso é até uma ofensa àquilo que é a nossa identidade, não é? E pronto, devido a essa complexidade, em Portugal, no seu ponto de vista, qual é que tem sido o papel específico da desinformação na amplificação de discurso de ódio, principalmente os discursos de ódios raciais? A amplificação da desinformação. Portanto, é sempre muito difícil medir os fenómenos desinformativos, não é? Porque, precisamente pelaquela dimensão, aquela dimensão da personalização que nós falámos anteriormente. Né? Os algoritmos, quando nos distribuem informação, distribuem potencialmente aquilo que nós queremos e também aquilo que acham que poderá reter a nossa atenção. E aquilo que nós sabemos da nossa investigação é que os conteúdos desinformativos são, primeiro, potencialmente polémicos, segundo, potencialmente controversos e, terceiro, potencialmente polarizantes. Não é? E isso é muito atraente. Não é? E por ser polarizantes, quais acha que são as redes sociais em que estes assuntos acontecem maioritariamente e com mais frequência? Depende do público que estamos a falar. Por exemplo, os mais velhos, 65 e mais anos, estão preferencialmente no Facebook e no WhatsApp, por exemplo. Portanto, é através dessas redes que lhes chega mais desinformação, não é? Por outro lado, temos uma faixa de pessoas mais jovens, mais politicamente engajadas, que preferem estar no X, ok? Que é outro tipo de perfil. Sendo que o X, e é importante fazer esta ressalva, portanto, é uma rede que tem uma enorme visibilidade mediática, mesmo nos meios de comunicação ditos tradicionais, mas a verdade é que apenas 11% dos portugueses usam o X com frequência. Portanto, e a proporção de pessoas que usam o X para se informar ainda é mais baixa. Portanto, é uma rede muito minoritária. O que é que acontece? As pessoas que lá estão têm muita visibilidade mediática nos meios tradicionais. Portanto, são os políticos, os jornalistas, os comentadores, né? Portanto, todas aquelas pessoas que de alguma forma gravitam à volta desses atores, não é? Portanto, depende muito dos hábitos de cada um, não é? Portanto, mas objetivamente é importante nós sabermos que, ou seja, a desinformação, isto é um bocadinho mas a desinformação é um bocadinho como o yin e yang. Para haver yin tem que haver yang. Para haver informação tem que haver desinformação, não é? Porque se não houvesse desinformação não havia necessidade de haver informação, não é? E portanto existe desinformação sempre que há um processo comunicacional existe potencial para desinformação. Sim. Compreendem? Agora, depende da estrutura de cada mídia e das regras que se lhe aplicam, das regras sociais que se lhe aplicam, das regras partilhadas para mitigar essa desinformação. Sim. Nos órgãos de comunicação social temos jornalistas que seguem um código deontológico específico para mitigar esse tipo de fenómenos. Em Portugal, o racismo é amplificado por esse tal lado, por essa força política que se está a referir, ou apenas por um espelho das preferências humanas que estão a ser construídas na sociedade atual? É muito difícil para mim distinguir entre aquilo que é as pessoas ser-lhes dado mais conteúdos racistas porque elas de facto concordam com aquilo que são os conteúdos racistas versus simplesmente ser um conteúdo polarizante. Que a única coisa que a nossa investigação nos diz, aquilo que nós sabemos, é que os conteúdos polarizantes geram atenção, geram engajamento, retêm as pessoas nas redes sociais. Havia uma grande discussão aqui há uns anos sobre, isto ainda antes da era Trump, obviamente, que era temos que ter acesso aos algoritmos das redes sociais, ver como é que funcionam, para perceber se eles são ou não racistas, perceber ou não são enviesados em termos de esquerda e direita, perceber se são homofóbicos, perceber se são sexistas, todas essas coisas. E as pessoas que de facto têm acesso a algoritmos e que percebem minimamente aquilo que ali está, é que é impossível dizer se um algoritmo é racista, porque a única coisa que o algoritmo faz, até certo ponto, é selecionar o conteúdo que é mais provável que capte a sua atenção, para reter a sua atenção. Se esse conteúdo é ou não racista é outra questão. Mas o objetivo é sempre reter a atenção. Aqui a questão é que remete a atenção através do conteúdo negativo. Exatamente. Portanto, e aquilo que nós sabemos é que a partir de certa altura os conteúdos de índole negativa, discriminatória, até desinformativos, começaram a ser mais prevalentes nos algoritmos, precisamente porque era aquilo que gerava mais tráfego, não é? Portanto, é precisamente essa a grande questão, não é? E uma vez mais, portanto, o facto das pessoas se confrontarem com conteúdos sobre questões das minorias, etc., questões de desigualdades, etc., não quer dizer necessariamente que as pessoas tenham uma opinião formada sobre o tema. Simplesmente, probabilisticamente, é aquilo que o algoritmo acha que é mais provável que a pessoa dê atenção, não é? na sua interação. Portanto, é uma aquilo questão, que está a gerar mais polémica. Ou aquilo que está a gerar mais polémica. Aliás, esse é um negócio da imprensa tabloide. Sim. Desde o início do século XX. A imprensa tabloide foi criada e desenvolveu-se precisamente porque percebeu que há uma série de tópicos que
que não são necessariamente de grande valor em termos do interesse público, mas que são altamente atraentes do ponto de vista da atenção. Sim, porque aqui assim neste funciona, caso, não é? independentemente se o tema que está a ser discutido se é bom ou não, desde que haja atenção da parte das audiências para com as plataformas, é isso que as plataformas de certa forma querem. As plataformas, as forças políticas. Sim. Eu diria que, atenção, eu não tenho uma visão completamente negativa das plataformas, de que elas querem polarizar-nos, etc. Sim. São empresas, têm um modelo de negócio que querem, obviamente, rentabilizar ao máximo aquilo que têm, não é? Portanto, E atenção, por exemplo, o Facebook fala-se muito sobre a questão dos conteúdos no Facebook, a questão da moderação, etc. O Facebook, independentemente de tudo aquilo que nós pensamos sobre o Facebook é, em primeiro lugar, um negócio com base na venda de espaço publicitário. O algoritmo do Facebook é o melhor algoritmo para quem quer vender o seu produto, para dar informação à pessoa de como vender o produto. Compreendem? Portanto, existe aqui esta componente económica. A grande questão aqui é que nos dias em que nós vivemos existe uma superposição entre aquilo que é o interesse económico das plataformas e aquilo que é o interesse político de alguns atores ou seja, que pretendem também ser bem-sucedidos, obviamente, nos seus projetos. Não é? Portanto, é essa a grande complexidade da questão, diria eu. Como membro também do Iberfier, quais é que acha que são os maiores desafios técnicos e éticos também ao verificar esta desinformação relacionada com a raça? A velocidade da mentira é superior à capacidade de verificação da informação? Sim, objetivamente, e há estudos concretos sobre isto, nos dizem que, ou seja, a peça desinformativa tem sempre muito mais alcance do que o verificado. Portanto, quando o verificado chega, o que é mais provável é que já estejamos noutro tema qualquer, que já não tem muito a ver com isso, não é? Portanto, ou seja, isso é sempre obviamente um limite. Depois, existe também o facto de, mesmo em termos, ou seja, se as pessoas têm hábitos muito diversos de informação, também têm muitos hábitos muito diversos de verificação da informação, não é? Porque olhar, portanto, 40% dos portugueses dizem utilizar uma marca em que confiam para verificar a informação, outros 40% também dizem usar uma fonte oficial, por exemplo, um site do governo, 35% um motor de busca, depois verificador de factos, alguém da sua confiança pessoal, não é? Essa questão das ligações pessoais é muito importante, comentários de utilizadores, portanto, as pessoas estão em todo lado a tentar verificar a informação, não é? Portanto, portanto, é muito difícil percebermos como é que nós conseguimos fazer a informação vital às pessoas quando elas necessitam dela, não é? Portanto, ou seja, da mesma maneira que as redes sociais são extremamente eficazes a fazer chegar às pessoas aquela informação que mais lhes interessa, que mais lhes gera atenção, nós, por outro lado, do ponto de vista dos meios tradicionais, temos imensa dificuldade, não temos algoritmos para ter essa eficácia, não é? Em entregar a informação às pessoas que elas necessitam para verificar os factos. Depois existem outras questões depois internas ao próprio campo do jornalismo, não é? Que é a própria portanto, o jornalismo bom leva tempo, não é? Portanto, e a verificação de factos leva tempo, porque necessariamente é assim que deve ser, porque não tem por base um preconceito, ou melhor, tem, mas explora esse preconceito em profundidade, não é? Portanto, tenta perceber qual é que é a dinâmica em torno de um determinado tema. Para terminarmos com uma nota construtiva, há algum dado inspirador ou algum sinal de mudança positiva nas audiências portuguesas? Nas audiências portuguesas há vários. Somos dos países onde mais se confia em notícias, apesar dessa confiança vir a diminuir de forma lenta, continuamos a ser. Somos dos países onde as pessoas mais estão preocupadas com a desinformação online, ainda que não saibam o que fazer quanto a isso, estão preocupadas, estão conscientes. Quando nós perguntamos às pessoas em que marcas de comunicação social é que confiam, praticamente todas as marcas têm níveis de confiança bastante elevados, okay? Portanto, a confiança média, independentemente da marca, é muito elevada. E apesar de tudo, continuamos a manter uma dieta de mídia relativamente diversa, o que quer dizer que estamos abertos a canais de comunicação diferentes, não é? E a lógicas diferentes de comunicar, não é? Portanto, falamos muito das redes sociais e do impacto que tem no espaço público em Portugal, mas a televisão continua a ser a principal fonte de notícias para 51% dos portugueses, não é? Portanto, apesar de tudo, o facto de haver uma dispersão da atenção por vários sítios é um garante de que existe a possibilidade de haver um diálogo plural, não é? E diferentes abordagens, que sobretudo é isso que é diferente, porque se calhar a forma de percebermos que as coisas não funcionam tão bem nas redes sociais é vermos como é que elas funcionam bem noutros sítios, compreendem? Sim.
Muito obrigado, então, Obrigado. novamente, por ter aceitado o nosso convite e pela ajuda que nos deu a chegar à clareza, Muito melhor obrigado. clareza neste Obrigado tema. pelo convite Obrigado. e parabéns pelo interesse no tema. Muito obrigado.